A verdadeira história da Rusalka. Você já parou à beira de um rio em uma noite silenciosa e sentiu um arrepio inexplicável, como se algo além da correnteza observasse você das profundezas? As águas sempre guardaram segredos, mas nas terras eslavas, elas guardam muito mais que isso. Esta noite, mergulharemos nas lendas que transformaram rios pacíficos em armadilhas mortais, onde a beleza se disfarça de monstro e o amor se torna vingança. Conheça a Rusalka, a sereia eslava que não canta para encantar, mas para destruir. As Rusalki não nasceram como monstros. Cada uma delas foi, um dia, uma mulher de carne e osso. Mulheres jovens, frequentemente belas, que encontraram nas águas gélidas o fim de suas dores, mas não de suas existências. Marina tinha apenas 18 anos quando descobriu a traição. O homem que havia prometido se casar com ela a abandonou por outra, deixando-a desonrada numa sociedade que não perdoava. Ekaterina foi espancada até a morte pelo marido bêbado, seu corpo jogado no rio para esconder o crime. Svetlana escolheu as águas ao descobrir que carregava um filho bastardo. Morte por afogamento, suicídio por desespero, assassinato por conveniência. O denominador comum não era apenas a água, mas a injustiça. O sofrimento era tão intenso que suas almas não conseguiam partir. Em vez disso, elas se transformavam em algo novo, algo faminto por vingança. A primeira coisa que você notaria sobre uma Rusalka seria sua beleza perturbadora. Não a beleza comum, mas algo que transcende o natural. Sua pele, pálida como a lua cheia, parece ser feita de água e luar, translúcida o suficiente para revelar as veias azuladas que correm como rios subterrâneos por baixo. Seus cabelos são sua marca registrada e sua fonte de vida, sempre molhados, sempre em movimento, como se uma correnteza invisível os atravessasse constantemente. Dizem os antigos que se os cabelos de uma Rusalka secarem completamente, ela retornará ao pó de onde veio. Por isso, elas nunca se afastam muito das águas, mas são os olhos que revelam sua verdadeira natureza. Grandes e vazios, como lagos profundos, onde a luz nunca chegou ao fundo. Não há alma por trás deles, apenas uma fome insaciável e uma tristeza que ecoa há gerações. O mais terrível, sua capacidade de mudança. Uma Rusalka pode alterar sua aparência para se tornar exatamente o que sua vítima mais deseja ver. Rosto da amada perdida, a mulher dos sonhos, a beleza que nunca foi alcançada. Ela se torna a isca perfeita. Se os olhos são as janelas para sua natureza sombria, a voz é sua arma mais letal. O canto de uma Rusalka não é como qualquer melodia terrena. Uma sinfonia tecida com fios de desejo, nostalgia e promessas impossíveis. Imagine você, caminhando sozinho pela margem de um rio após uma discussão com sua esposa. O álcool ainda queima em sua garganta e o peso da culpa pressiona seu peito. Então, você ouve uma voz que parece conhecer cada ferida em sua alma. A canção fala de perdão, de compreensão, de um amor que não julga. Ela canta sobre um lugar onde suas dores podem ser lavadas, onde você pode recomeçar. Tudo o que precisa fazer é vir um pouco mais perto da água. Os mais vulneráveis são sua presa favorita. Homens que traíram suas esposas, jovens que partiram corações, aqueles que carregam culpas secretas, como se ela pudesse cheirar a culpa emanando de suas almas. E talvez possa. O que acontece quando a vítima finalmente toca a água é o culminar de uma dança macabra que começou com um simples olhar. A Rusalka não mata por prazer sádico, ela mata por necessidade cósmica. Seus braços, longos e fortes como correntes de ferro, envolvem a vítima num abraço que imita o amor, mas entrega a morte. Ela o puxa para as profundezas, não apenas para afogá-lo,
mas para roubar algo muito mais precioso que a vida: sua alma. Acredita-se que essas almas aprisionadas se tornam servos espirituais da Rusalka, presos eternamente nas águas que se tornaram seu túmulo. Alguns dizem que em noites especialmente silenciosas, você pode ouvir seus lamentos ecoando das profundezas, implorando por libertação que nunca virá. Mas há algo ainda mais perturbador. Algumas vítimas não morrem imediatamente. Elas são mantidas vivas nas profundezas por períodos que desafiam a compreensão humana, forçadas a testemunhar os próximos ataques, a participar da sedução como isca, até que, eventualmente, elas também se tornam Rusalki. As Rusalki não são prisioneiras permanentes de suas águas. Uma vez por ano, durante a Rusalnaya Nedelia, a semana da Rusalka, que ocorre no início do verão, elas ganham liberdade temporária para vagar pelo mundo dos vivos. Esta semana amaldiçoada, elas emergem das águas para habitar as florestas próximas, especialmente as pétalas sagradas. Lá, elas dançam em círculos rituais sob a luz da lua, seus movimentos hipnotizantes criando uma atmosfera de beleza terrível. Durante este período, elas se tornam ainda mais perigosas, pois não estão limitadas às margens dos rios. Qualquer homem que se aventure sozinho pela floresta pode se tornar alvo. Elas se penduram nos galhos das árvores como frutas venenosas, cantando suas melodias mortais para qualquer alma desavisada. As comunidades eslavas desenvolveram rituais elaborados para sobreviver a esta semana. Fogueiras eram mantidas acesas durante toda a noite, pois acreditava-se que as Rusalki temiam o fogo. Amuletos feitos de ferro e sal eram pendurados nas portas. Mulheres grávidas jamais saíam de casa, pois as Rusalki tinham predileção especial por roubar bebês ainda não nascidos. Existem, segundo a tradição, algumas formas de se proteger ou mesmo de salvar uma Rusalka. Disse que se você conseguir roubar ou cortar uma mecha dos cabelos de uma Rusalka, ela ficará sob seu poder até que os cabelos cresçam novamente. Outros acreditam que mostrar uma cruz de ferro ou jogar sal consagrado na água pode fazê-la recuar temporariamente. Mas a forma mais poderosa de proteção sempre foi o respeito. Comunidades que honravam suas mulheres, que puniam a violência doméstica e que ofereciam suporte às jovens abandonadas, raramente sofriam com ataques de Rusalki, como se elas soubessem instintivamente onde a justiça já existia. Para compreender verdadeiramente a Rusalka, precisamos olhar além do monstro e enxergar o símbolo. Cada Rusalka é o eco de uma injustiça não vingada, uma voz feminina que foi silenciada em vida, mas encontrou uma forma terrível de se fazer ouvir na morte. Nas regiões que hoje conhecemos como Rússia, Ucrânia, Polônia e Bielorrússia, cada rio tem suas próprias histórias de Rusalki. O Volga carrega lendas de princesas suicidas que se tornaram rainhas das águas. Dnieper sussurra sobre camponesas que preferiram a morte à desonra. Cada corpo d'água é um arquivo vivo de tragédias femininas. Mas há variações regionais fascinantes. Na Rússia setentrional, as Rusalki são mais solitárias e melancólicas, frequentemente vistas penteando seus cabelos infinitos nas margens rochosas. No folclore polonês, algumas Rusalki conseguem recuperar parcialmente sua humanidade se encontrarem verdadeiro amor. O que todas essas variações têm em comum é a sede de justiça. A Rusalka não é um monstro aleatório. Ela é uma força corretiva, uma manifestação da própria natureza reagindo contra os desequilíbrios causados pela crueldade humana. As águas sempre foram espelhos da alma humana para os povos eslavos. Na Ucrânia, elas são mais gregárias, dançando em grupos durante as noites de lua cheia. Tranquilas na superfície, mas escondendo correntes perigosas nas profundezas. A Rusalka
É a personificação perfeita dessa dualidade. Beleza que mata, amor que destrói, justiça que se torna vingança. Sua lenda nos ensina que a morte nem sempre é o fim, que algumas injustiças são tão profundas que transcendem a mortalidade. Nos lembra também que a natureza, representada pelas águas, não é neutra. Ela responde às nossas ações, especialmente aquelas que causam sofrimento desnecessário. Curiosamente, mesmo na era moderna, relatórios de avistamentos persistem. Pescadores no rio Volga falam de vozes femininas emergindo da névoa matinal. Turistas nas florestas da Ucrânia fotografam figuras etéreas que desaparecem ao serem ampliadas. Pesquisadores de fenômenos paranormais registram frequências sonoras incomuns próximo a locais históricos de suicídios aquáticos. Podemos descartar tudo isso como imaginação ou fenômenos naturais mal compreendidos. Mas nas profundezas da psique humana, a Rusalka representa algo mais profundo que simples folclore. Ela é o arquétipo da mulher que se recusa a ser esquecida, a voz que não aceita o silenciamento. Hoje, quando passamos por um rio em uma noite silenciosa e sentimos aquele arrepio familiar, talvez não seja apenas o vento, talvez seja o eco de todas as mulheres que encontraram nas águas seu refúgio final e sua transformação eterna. As Rusalki continuam lá, esperando pacientemente nas profundezas, cantando suas canções de beleza e terror. Elas são lembretes vivos ou mortos de que algumas feridas são tão profundas que se tornam imortais e que a natureza tem sua própria forma sombria de justiça. Na próxima vez que você caminhar sozinho perto de um rio, escute atentamente. Você pode ouvir mais do que apenas a correnteza. Quer mergulhar mais fundo no universo das criaturas lendárias? Se inscreva no canal e ative o sininho.